Agora eu convido para vir aqui ao palco ministrar a sua palestra, senhor Rudimar Vobeto, da IS Brasil. A visão da IS Brasil sobre o mercado, tendências e novas tecnologias. Por favor, tenha bondade, Rudimar. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria parabenizar a FRG por estar conseguindo juntar todo esse público aqui presencial, além, é claro, dos nossos colegas que estão virtualmente nos assistindo. Eu acho que é um momento em que a nossa sociedade está vivendo uma nova realidade, Olhando um pouco o que o Ananias falou ali com a parte tecnológica, aqui agora nós vemos uma nova vida humana, com todo esse efeito que nós passamos de 2019 para cá. Na IS, eu talvez até tenha lá, meu empregador ou meu investidor vai me dar uma dura, porque eu infelizmente vou falar pouco da empresa aqui. Eu queria convidar todos os públicos que estão nos ouvindo e os congressistas presentes a gente fazer uma reflexão do que é, como é que nós chegamos aqui, em que momento foi que a energia solar, que hoje todos nós estamos aqui interessados por ela, como ela nos trouxe a esse momento. Então, o pessoal colocou aqui... Bom, aqui, falando um pouquinho de mim, vou pular isso aqui, depois se alguém tiver curiosidade, nós podemos conversar um pouquinho mais. Nós temos muita gente no mercado que fala que a energia solar começou em 2012, por aí. Na minha visão, ou na visão da IS, nós lá em 1994, nós tivemos um primeiro evento, que é quando nós instalamos em torno de 7.000 comunidades, elementos de energia solar. Ou seja, nós estávamos falando nesse momento do quê? De sisteminhas off-grids, Então, isso aqui foi a base para começar tudo aquilo que nós temos hoje, aquilo que a energia renovável se tornou. Se nós olharmos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que em 2002, houve a criação pelo governo federal de um programa chamado Proinfa. Provavelmente alguns de vocês aqui presentes hoje, militando nesse mercado de energias renováveis, estavam ainda usando fraldas nessa época aqui, Então a gente vai ficando meio, às vezes eu comento com os meus amigos, a gente vai ficando dinossauro, a gente vai ficando antigo no mercado. Cascudo, bem lembrado, Paulo. Mas em 2002, para mim, esse é o marco onde o Brasil efetivamente começou a pensar de maneira séria e estruturada naquilo que nós temos hoje de energias renováveis. O que é uma energia renovável? É uma fonte alternativa. Então, solar, ela é renovável? Claro que é. O sol nasce todo dia, ele vai e vem todo dia. Nesse programa, que foi o Programa de Incentivos às Fontes Alternativas, o governo brasileiro, naquele instante, de novo, como o Ananias falou, quem tem dinheiro faz P&D. Quem não tem, testa, prova e falha, e testa, prova, falha, até encontrar o ponto de equilíbrio. O governo, naquele instante, percebeu que existia uma matriz energética muito sobrecarregada na hídrica, 100% na hídrica, e que nós já tínhamos no mercado brasileiro naquele instante, uma série de empresas gerando bagaço. Então, daí vem os primeiros conceitos de biomassa. Fica aqui, inclusive, uma sugestão, a FRG, que também milita nesse mercado de biomassa, fazer um estudo referente a esse programa de incentivo, qual foi o efeito dele. O primeiro programa de Proinfa, ele licitou, vamos chamar assim, no mercado brasileiro, 1 mega para eólica, 1 mega para biomassa e 1 mega para PCH, ou para o sistema hídrico brasileiro, as pequenas centrais hidrelétricas. Naquele instante, nós aqui no Brasil entendíamos como PCH usinas até 30 megawatts. Eu, nessa data, trabalhava numa empresa espanhola, e a empresa dizia assim, mas 30 megawatts aqui na Europa é uma big usina. Claro, quando você compara com uma Itaipu que gera alguns gigas, 30 mega é uma pequena central realmente. Então, vejam a diferença do nosso mercado brasileiro. Eu estou fazendo toda essa reflexão, buscando um pouquinho o nosso histórico lá atrás, para eu chegar lá na frente e mostrar a nossa preocupação com o momento atual e o que a gente vê como um futuro do nosso mercado solar, do mercado de renováveis. Eu me recordo que, nesse momento, eu até participei pela empresa, nós chegamos até a comercializar algumas PCHs aqui no Brasil. No primeiro leilão de energias renováveis, eu me recordo que as tarifas, quando a gente compara com os preços atuais, naquela época o pessoal se queixava que eram muito baixas. Hoje eu me recordo, eu acho que tem gente ganhando dinheiro e sorrindo bastante no mercado brasileiro.
porque além de ela ser muito atrativa no nosso cenário atual, daquele momento até hoje ela era corrigida por IGPM. Então tem muita gente feliz aí com esse primeiro programa do governo. Nas minhas contas, né, depois do Proinfa, nós tivemos uma nova... Eu vou ter que pôr o meu óculos, porque, infelizmente, o braço está longe, mas não está alcançando. A primeira usina comercial do Brasil, né? Eu acho que muitos dos que militam também nesse mercado se recordam, já ouviram falar da usina de Itauá. A usina de Itauá foi um projeto... ele começou esse processo em 2009. Né? Eles começaram a buscar um fornecedor para esse mercado. Naquela data, em 2009... de novo, alguns de vocês provavelmente ainda não estavam nem pensando em estar no mercado de trabalho, e nós, na empresa que eu trabalhava novamente, né, nós acabamos tendo a oportunidade de participar desse projeto. Então nós temos, nesse ano aqui, completados 10 anos dessa primeira usina que entrou em operação. E observe que nós anotamos aí no slide que ela entrou em operação antes do marco regulatório da 482, que ele vai aparecer para nós na sequência agora, né? Então, a usina de Itauá foi conectada sem ter um marco regulatório para regulamentar essa energia disponibilizada na rede. Foi uma usina de 1 megawatt. Na época, ela era um projeto com licença de instalação para 5 mega e um projeto original para 50 megas. Em 2009 para 2011, quando esse projeto ocorreu, a maior usina que existia no mundo era uma usina chamada Moura, em Portugal, que ela era de 40 megawatts. Então, o Brasil, né, como sempre, tudo no Brasil é grande, nós tínhamos aí um projeto para instalar a maior usina do mercado solar fotovoltaica do mundo. Infelizmente, ela não saiu do papel na sua íntegra e ela ficou no 1 megawatt, que até hoje está lá funcionando. Então, nós temos já no Brasil, sim, uma usina em escala comercial, com mais de 10 anos de funcionamento. Isso aqui é uma foto dela, né, para vocês terem uma ideia de como ela foi construída. Essa usina, basicamente, ela tem 3 elementos importantes, né, os módulos, uma casinha que vocês podem ver aí na imagem, né, que é onde estão concentrados os inversores, e uma terceira construção, que é a guarita de entrada. Foi uma usina muito simples na época, né, mas com um valor agregado bastante razoável. E aí, nesse mesmo ano, né, a nossa querida Agência Nacional, ela, em agosto, ela lançou a chamada 13. A chamada 13 se compôs de uma série de projetos que eles visavam o mercado nacional, o evento mundial da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Então foram executados alguns projetos, dentre os quais os estádios, e uma série de projetos P&D, todos eles no conceito de P&D, exatamente como a Ananias falou, né, aí para nós estudarmos. Então, na minha opinião, o marco legal que realmente o Brasil aprendeu o que era solar foi entre 2011 e 2014, quando nós tivemos o evento da Copa do Mundo, instalando todos os estádios, alguns estádios, não todos, porque alguns deles vocês ouviram alguns escândalos por aí, né, que eles não chegaram a ser concluídos. Mas 3 estádios hoje eles contam com energia solar, o Mineirão, o Maracanã e a Arena Pernambuco. Depois nós temos mais um marco legal, que é, em 2012, aí sim, a resolução, né? Aí é onde o mercado começa a trabalhar um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque a tabelinha ali já está subindo rápido de tempo. Bom, eu acho que não preciso me deter, né? Para quem está nesse mercado, a 482, ela é como se fosse o livro de cabeceira, né? Eu tenho certeza que todos os senhores aqui presentes, congressistas, de alguma maneira já tiveram contato com ela. Seja estudando efetivamente ela, né? Ou seja, pelo menos tendo que consultar para poder fazer algum projeto de vocês, né? Em 2013, nós temos o primeiro leilão de energias renováveis. Nesse momento foram 39 empreendimentos, né, que eles foram a leilão. A gente chama de A-3, porque ele foi um leilão voltado já para ter, de novo, algumas fontes alternativas. A principal fonte negociada nesse leilão de 2013 foi a eólica. Aqui nós temos até uma tabelinha, né, que naquele leilão foram contratados 39 projetos, totalizando 867 megawatts. Né? E no ano seguinte, observem, perdão, vou até voltar essa aqui, observem que o preço médio foi de 124. Para vocês terem uma ideia, em 2003, quando eu comentei sobre o Proinfa, naquela data, a energia eólica já tinha sido vendida no leilão do Proinfa a mais de R$ 218. Ou seja,
praticamente 10 anos depois, né, ela foi novamente a leilão por um preço mais barato, né, e aquele leilão de 2003, quem fechou, deve estar vendendo uma energia hoje acima de R$800. Em 2014, nós temos efetivamente o primeiro leilão onde o segmento de solar participa. O primeiro certame onde a energia solar ela é um dos players, um dos grandes atores do sistema, né? E aí nós vamos ver um resultado interessante. Que apesar de, em 2013, nós já termos tido um leilão de eólica, né? Aqui começa uma disputa, né? Que eu acho que ela foi saudável para o nosso mercado brasileiro, para a matriz energética brasileira. Hoje eu já vi algumas pessoas comentando aqui que a nossa matriz energética ela está se moldando, né? Nós tínhamos quase que 90% da nossa matriz concentrada em energia hidráulica e hoje nós já temos ela em torno de 67%. E uma parcela dessa contribuição veio da biomassa, uma grande parcela, veio sem dúvida nenhuma da eólica e agora vem também uma participação bastante agressiva da solar. Observem que em 2014, né, nós temos 62 projetos, cravado meio a meio, 31 para solar e 31 para eólica, né? Em potências, inclusive, a solar já começa a passar a eólica. A solar contrata 889 mega e a eólica apenas não, que é bastante também, 769. Né? Então, aqui começa uma disputa entre duas fontes alternativas. Efetivamente, a eólica e a solar começam a aparecer no cenário nacional. E eu sempre tive claro, né? Eu comentei com vocês que eu participei lá da primeira em 2007, quando foi feito o Tauá, o início de toda essa discussão, para ela ser concluída praticamente 4 anos depois. A eólica, senhores, ela também teve início, o seu desenvolvimento, a base da indústria lá em 2007, sendo que em 2014, né, para quem na época militava nesse segmento da eólica, ela já estava com uma indústria de base nacional mais consolidada, já podendo garantir, e na verdade ansiando, pedindo ao governo que todo ano nós tivéssemos pelo menos 1 giga de energia garantida, de contratos garantidos para o sistema de energia eólica. Para quê? Para manter o sistema funcionando. Como nós sabemos, né, o mercado brasileiro ele tem lá suas variáveis e suas dificuldades, principalmente no quesito tributário. Competir com o mercado externo nessas tecnologias não é muito simples. Eu mesmo sempre fui fruto, né, sou fruto profissional do mercado estrangeiro. Sempre trabalhei em empresas multinacionais. E eu sempre defendi o seguinte, nós não devemos copiar, não devemos inventar a roda aqui no Brasil. Se existe uma roda pronta, nós temos que pegar aquilo que o nosso país tem de melhor, aproveitar e pôr em execução. Nós somos multifunções. O brasileiro é um profissional multifunção. Ele consegue fazer, muitas vezes, o que um alemão ou um japonês, sem nenhum demérito a essas raças, até porque nós, grande maioria aqui no Brasil, somos, né, descendentes dessa turma de lá também, né, mas nós nos tornamos polivalentes pela própria necessidade. Então, eu sempre defendi, vamos pegar aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa cultura, a nossa capacidade de adaptação, nossa flexibilidade de trabalho, e vamos fazer melhor, só isso. Então, eu nunca defendi a ideia de que a indústria brasileira não deva ser forte. Deve sim, mas nós temos um problema, na minha opinião, grave, que é a nossa carga tributária. Nós jamais seremos competitivos no mercado internacional enquanto nós pagarmos... Não é que a gente paga, em alguns casos nós até pagamos menos tributos que lá fora. Mas vejam a realidade do nosso mercado solar agora, que nós estamos, nesse instante, eu acho que dentro de um turbilhão. O que é verdade de tributo dentro do nosso mercado? É muito difícil que um próprio tributarista consiga explicar para a gente em detalhe quanto nós pagamos de efeito de impostos reais. E sem contar na falta de isonomia entre o mesmo produto que lá na ponta deveria somente gerar energia. Se todo mundo gera energia, ele deveria ter a mesma carga tributária, ou pelo menos a mesma tributação. E nem sempre a gente tem isso. Então, eu acho que esse momento aqui é um momento, em 2014, que nós temos uma nova realidade. O mercado de GD, nesse instante, o que se falava basicamente era usina central, né? Então, o mercado de GD, esse público aqui estamos hoje discutindo, eu entendo que ele começa a se tornar viável realmente a partir da revisão da 482, né? Lá em 2015, né, os novos modelos de geração e compensação foi o momento em que o mercado começou a criar confiança
numa certa lógica, né, de segurança jurídica para poder investir. Então, para mim, o grande marco do mercado de GD é em 2015. Né? Tudo isso que eu contei foi para a gente chegar a uma condição onde é o que nós vivemos hoje. Né? E aí, se nós olharmos, então, vendo o passado, como é que nós estamos enxergando o futuro, eu vou passar um pouquinho rápido agora aqui. Né? Então, 2015, basicamente, né, essa parte de tributação, a gente foi melhorando, a gente foi conhecendo mais. Nós, investidores, ou nós, fornecedores, ou nós, empreendedores, nós, empresários, começamos a desenvolver uma metodologia de trabalho com mais confiança. E o mercado efetivamente cresceu. Se a gente olhar o histórico das empresas que hoje são de ponta no Brasil, nós vamos ver que a grande maioria delas teve início a partir dessa data, principalmente no GD. No Central, eu acredito que não, 2013 e 2014 foi o marco em que elas começaram a se preparar, mas nós temos hoje, então, baseado nessa lógica, nós não temos mais que 6 anos de existência do nosso mercado. Né? Aqui eu chego aonde mais ou menos eu gostaria, né? No cenário atual. A nossa visão é que nós ainda não temos um mercado tão maduro, principalmente porque a gente coloca aqui, ó, carência de formação no mercado. Né? Se nós olharmos, eu vou apresentar alguns gráficos agora, que eu acho que vai dar dentro do meu tempo aqui, para a gente ter exatamente essa reflexão que eu chamo aqui. Provavelmente, durante o congresso, algumas outras empresas, alguns outros colegas meus vão estar falando também desse tópico. Tem muito empresário no nosso meio que investiu, né, nas suas empresas, principalmente nessa parte de treinamento. Né? Mas eu queria chamar a atenção a alguns dados aqui para que a gente pudesse refletir um pouquinho. Né? Observem que o mercado, apesar da pandemia, nós tivemos ainda um mercado em alta, né? Um mercado no número de crescimento de empresas. Nosso mercado continuou, as empresas, apesar de, lá em 2000, agora vou ter que olhar aqui, 2017, com 1.600 empresas, né? Nós chegamos agora, em 2021, com mais de 20 mil empresas no mercado. Quer dizer, o crescimento, não vou dizer que é absurdo, é gigante. Entre 2013 e 2016, eu fiquei uma temporada fora desse mercado. Né? Eu tenho uma outra operação fora do mercado de energia, eu acabei ficando fora. Quando em 2016 eu voltei ao mercado, eu fiquei surpreso, né, com o crescimento que eu vi de 2013 até 2016, de empresas fazendo instalação de energia solar. Né? E, principalmente, o que mais me estarreceu não foi a quantidade, mas a falta de capacitação e a falta de conhecimento no quesito segurança. Eu vi muita gente hoje falando sobre segurança também aqui, né? E, naquele instante, para mim, era um absurdo, como nós tínhamos... Eu acho que a palavra oportunista não é bacana para esse momento, né? Mas tinha muita gente se aproveitando da oportunidade e tentando desenvolver um mercado que não conhecia. Daí que eu percebi também que surgiram muitas empresas fazendo formação, né, e essas formações, na minha opinião, até hoje, que ainda são carentes, por mais um gráfico que eu quero colocar aqui para vocês verem, observem, a quantidade de energia instalada, né, nesse período, nós migramos basicamente de geração central, lá em 2012, para um misto de subir, e hoje nós temos muito mais energia em quantidade jogada na rede de geração distribuída do que de energia central. Né? Isso é lógico? É lógico para um país continental como nós estamos falando. Né? Mas para quem mostrou hoje uns infográficos aqui mostrando a nossa capacidade de radiação, não deveria ser. Na minha opinião, nós deveríamos ter mais central, deveríamos ter bastante GD. Nós estamos vivendo um momento de crise hídrica. Será que, se nós tivéssemos tido um planejamento mais apurado, agora sumiu tudo aqui, mais apurado do nosso sistema elétrico, né, dos nossos planejadores, que eles conseguissem entender que tanto a eólica, a solar e mesmo a biomassa, que eu acho que é uma energia que está por aí também, a biomassa tem um componente especial técnico que, às vezes, dentro da matriz, ela não se comporta muito bem, ou ela é mais rentável de outra maneira, na verdade, do que simplesmente gerar energia. Né? Mas a eólica e a solar, eu acho que nós podíamos ter mais usinas solares centrais, mudando um pouco essa característica. Né? E aqui eu chamo a atenção, essa aqui é o principal ponto que eu chamo a atenção.
Esse crescimento absurdo gerou isso, pessoal, né? Algumas aberrações, vamos chamar assim, né, de trabalhos sendo realizados, né? Nós tentamos cuidar para preservar a identidade das pessoas, das empresas, né? Não queremos ser críticos a ninguém em específico, mas nós queremos chamar a atenção e criar uma reflexão para a necessidade que nós temos de entender o que nós estamos fazendo. Isso aqui para nós não faz sentido. Na IES isso não faz sentido, a gente está trabalhando num mercado tão promissor e tão especial como é o mercado solar, com coisas desse tipo, né? A gente até coloca alguns dados a mais aqui, né? Observem, rapidinho, nós tínhamos, né, ou temos ainda hoje, apenas 12% do mercado de empresas com mais de 4 anos. A grande maioria das empresas tem menos de 1 ano, 41%. Então, no final, para eu resumir um pouquinho, aqui é um pouco o histórico de cursos que foram sendo despejados no mercado, né? Então, nós entendemos que parte dessa formação ela foi mais voltada simplesmente para criar quantidade e não qualidade, né? Às vezes, um defeito que nós temos como brasileiro de achar que nós somos capazes de fazer tudo. A versatilidade, eu frisei antes, ela é importante, mas nós não podemos esquecer que qualidade no nosso mercado é, sim, preponderante. E nós estamos falando de produto que nós vamos dar garantia, senhores, de 20, 25, 30. Como eu comentei, a primeira usina em escala comercial que nós temos, ela está fazendo 10 anos agora. Será que nós estamos mantendo as mesmas práticas? Essa é um pouco a mensagem que eu queria deixar para vocês, né, de qualidade. Aqui no Reclame Aqui, tudo isso que eu falei, se vocês forem lá dar uma olhadinha, vocês vão ver essas aberrações. E serve para a gente se conscientizar um pouquinho o que nós estamos fazendo no nosso mercado, ok? E aí um último recado aí, agora sim fazendo um pouquinho da nossa propaganda, né? O que nós queremos ser no mercado? Com todo o conhecimento que a IES adquiriu desde 2012, que ela está labutando nesse mercado, nós queremos oferecer aos senhores integradores, né, esse know-how, esse conhecimento que nós temos adquirido lá dentro, para que a gente não cometa parte dessas atrocidades que eu comentei aqui com vocês. Obrigado, desculpa eu ter passado um pouquinho do tempo de vocês, espero que todos tenham um bom evento e que a gente possa refletir um pouquinho sobre esses detalhes. Nosso muito obrigado ao Rudimar Vobeto, da IES Brasil.